Boa noite, meus irmãos, boa noite, amada igreja. Mais uma noite nós nos reunimos aqui para louvar, engrandecer, bendizer ao Senhor, nos achegarmos à sua santíssima presença. E à vista disso eu convido que todos nós baixemos as nossas frontes e com coração reverente nos achegamos a Deus em oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Deus bom e misericordioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus a quem pertence o mundo, Deus a quem pertence o universo, Senhor que tudo tem nas palmas de Tuas santas e poderosas mãos e que tudo rege segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que és Espírito puríssimo, santo, perfeito, excelso, cujas nossas palavras não te podem descrever. Nos aproximamos de Ti nesta hora, somente pela mediação de Cristo, Teu Filho, no poder de Teu Santo Espírito, para rogar-te, Senhor, dê-nos um coração inclinado a Te adorar, um coração dócil, Senhor, um coração humilde, que aqui, completamente dispostos e ansiosos, Senhor, por receber da Tua graça sobre graça, nos coloquemos diante de Ti juntamente com os nossos irmãos. E assim, meu Deus, com um coração alegre e satisfeito, louvemos a Ti. Leiamos, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, de fato ouvindo a Tua voz e aguardando, Senhor, na Tua resposta. Meu Deus e meu Senhor, e que em tudo isso Tu sejas glorificado, e nós, Senhor, meu Deus, sejamos moldados cada dia mais à semelhança de Cristo, Teu Filho. Não permitas, Senhor, que saiamos como chegamos aqui, ó Deus, mas cientes das nossas imperfeições, cientes das nossas limitações, que sejamos aperfeiçoados, que sejamos, Senhor, a cada dia mais transformados, que o velho homem venha a ser mortificado e vivamos então em novidade de vida. Este é o nosso desejo, Senhor, esta é a nossa expectativa. Senhor, meu Deus, e aqui nos reunimos para fazer aquilo para o que o Senhor nos criou, para que o Senhor criou tudo o mais, a Tua glória, Senhor. Concede-nos então de fato e de verdade, na mediação de Teu Filho, podermos fazer isto, glorificar a Ti, rendendo as nossas vidas a Ti. Nós oramos e assim por fé Te agradecemos, tão somente em Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Irmãos, vamos ler todos juntos, de forma alternada, o hino... irmãos. Todos juntos, de forma alternada, o Salmo de número 46. Eu convido aos irmãos que se coloquem de pé, conforme forem encontrando o texto. Salmo de número 46. Leitura de forma alternada, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Assim nos diz a inerrante palavra de Deus. Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, ainda de pé, vamos todos juntos cantar o hino de número 7, Culto à Trindade. Os irmãos podem tomar assento e agora, em ato de contrição e confissão, abramos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, nós leremos do versículo 22 ao 24. Eu lerei e peço que os irmãos prestem bastante atenção na leitura que será feita. Efésios, capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 24. Assim nos diz a Santa Escritura. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Meus irmãos, e nós teremos agora 1 minuto ou 2 para fazer uma oração silenciosa, confessando ao Senhor os nossos pecados, confessando ao Senhor as nossas faltas, e após esse breve momento, eu peço ao nosso irmão Alcione que quebre o silêncio, fazendo uma oração de gratidão, na certeza do perdão recebido na pessoa de Cristo. Oremos, irmãos.
Meus irmãos, vamos agora ler em ato de louvor o Salmo de número 34. Leitura em uníssono, todos juntos, em uma só voz, como um só povo, uma só igreja, reunidos para louvar ao Senhor. Ler o Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 3. Peço que aqueles que encontrarem se coloquem de pé. Salmo de número 34, do versículo 1 ao versículo 3. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Todos juntos, meus irmãos. Bendirei ao Senhor todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. E cantemos agora, irmãos, como uma só voz, como um só povo, como ele disse aqui, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Os cânticos Ajuntamento e Eis Nosso Deus. Cantemos então para a glória do nosso Senhor. Reunidos neste ajuntamento,
Amém? Os irmãos podem tomar assento. E agora, amada igreja, em ato de dedicação, a instrução da parte do Senhor está em Gênesis, capítulo 14. Eu lerei do versículo 18 ao versículo 20 e peço que a igreja acompanhe atentamente a leitura da palavra inspirada e inerrante de nosso Senhor Deus. Assim nos diz, irmãos: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? E agora, meus irmãos, assim como procedeu o nosso pai na fé, Abraão, nós teremos a oportunidade nesse momento de trazer ao gasofilácio nossos dízimos e ofertas, enquanto cantamos o cântico Oferta de Amor. Senhor, minha vida oferecer.
Peço que o nosso irmão Diácono Vitor faça esta oração de agradecimento. Também já me apresente como pregador desta noite. Oremos. Senhor Deus Santo, Criador dos céus, da terra, de tudo o que neles há, nós te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade que temos de podermos, ó Deus, prestar culto ao Senhor. Aqui, ó Deus, nós já ouvimos a leitura da Tua Palavra na liturgia, Senhor, cantamos louvores de adoração ao Senhor. E neste momento, Senhor, nós tivemos a oportunidade também de Te adorarmos, ó Deus, através dos nossos dízimos e ofertas. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos chamados de filhos do Senhor e de podermos servir a Ti, Senhor, apesar, Senhor, de nossas falhas, Senhor, apesar dos nossos pecados. Ó Deus Santo, nós Te rogamos, Senhor, que o Senhor que receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Tanto, Senhor, os nossos louvores, ó Deus, a leitura que fizemos, Senhor, o nosso coração dedicado ao Senhor, e também, Senhor, a nossa adoração através de nossas ofertas, Senhor, como forma de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor é que tem nos dado saúde, Senhor, disposição para trabalharmos, ó Deus, e termos a nossa renda. Como a Tua palavra diz, Senhor, tudo vem de Ti, ó Deus, e é das Tuas próprias mãos que nós Te damos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar e dizimar diante do Senhor. Ó Deus, abençoa as mãos que nessa noite puderam ofertar. De igual modo também, Senhor, abençoa aquelas que não puderam nessa noite, que o Senhor possa abençoar-lhes, Senhor, abençoar o trabalho de cada um, a renda de cada um, para que assim possam ter o seu sustento, Senhor, para que assim possam ajudar o próximo, Senhor, e também contribuir com o Teu reino, financeiramente. Ó Deus Santo, nós Te rogamos misericórdia e sabedoria pelos homens que são responsáveis pela administração desses valores, que o Senhor possa usá-los com sabedoria e que esses recursos, ó Deus, sejam usados de modo sábio, de maneira que o Teu reino, Senhor, possa ser beneficiado, Senhor, que a Tua igreja seja beneficiada e o Teu reino avance. Ó Deus Santo, nós neste momento também queremos orar pela vida do irmão seminarista Hugo, que cai sobre ele, Senhor, nessa noite a responsabilidade de pregar o Teu evangelho, Senhor, de ser instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Usa o Teu servo nessa noite, Senhor, que ele seja boca Tua aqui, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente através dele. Ó Deus, através da pregação fiel da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que será pregado. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos encher nessa noite, para que assim nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, guardá-la em nossos corações. Usa o Teu servo, Senhor, dá-lhe ousadia, intrepidez, Senhor, sabedoria, para que pregue, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de maneira que sejamos atingidos por ela poderosamente. Essa é a nossa oração, ó Deus, neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, epístola de Paulo aos Filipenses. Eu farei a leitura do versículo 1 e do versículo 2, que são os textos, irmãos, os versículos do sermão desta noite. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 eu lerei. Peço que aos irmãos prestem bastante atenção, acompanhem atentamente com os olhos a leitura da palavra de Deus. Filipenses, logo após Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Assim nos diz a autoritativa palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus eterno, Deus soberano, mais uma vez estou eu aqui diante de Ti, diante deste povo, Senhor, e Te peço, ó Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Faze de mim, Senhor, como que um martelo nas mãos do carpinteiro, que eu seja tão somente boca Tua,
que eu tão somente exponha as verdades, Senhor, que se encontram no texto da Tua palavra. Deus Santo e Eterno, e que assim a Tua igreja seja edificada, que a Tua igreja, Senhor, caminhe rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação, à santificação e ao aperfeiçoamento, Senhor, para que no findar de tudo, Senhor, na Tua glória, o Senhor seja engrandecido, tendo reunido a Ti um povo exclusivamente Teu, zeloso e de boas obras. Sim, meu Pai, em Cristo Teu Filho eu oro e assim por fé te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós lemos aqui esses 2 versículos, são a introdução da carta de Paulo. Como toda carta, ela tem um remetente, ela tem seus destinatários ou seu destinatário, e esses 2 versículos são como que aquele pequeno texto. Hoje já é difícil nós vermos cartas, né? Mas toda carta antigamente tinha algum escrito ali do lado de fora, falando quem era o seu remetente e o seu destinatário. E esses 2 versículos, eles são justamente isso: o prefácio e a saudação, como muito bem nos diz a nossa tradução, a versão da Sociedade Bíblica do Brasil que nós temos nas nossas mãos. Mas afinal, irmãos, que igreja é essa a quem Paulo está escrevendo? A igreja de Filipos, ela foi iniciada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós lemos isso lá em Atos capítulo 16, e segundo os nossos doutores no Novo Testamento, que a gente lê ali no seminário, mais ou menos uns 10 anos antes da escrita dessa carta. Paulo, após ele ter sido impedido pelo Espírito Santo de ir à Ásia ou para a Bitínia, regiões ali no mundo antigo, ele desce para Troade, e lá em Troade ele tem um sonho. Se encontra lá em Atos capítulo 16, versículo 9, eu lerei para os irmãos, que diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, a Macedônia no caso, né? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim, irmãos, Paulo, tendo como companheiro Silas, Timóteo e Lucas, eles passam ali de Troade, da região da Samotrácia, para Neápolis, e de Neápolis eles finalmente chegam a Filipos, a maior cidade da Macedônia. E em todo o capítulo 16 do livro de Atos, nós teremos ali os acontecimentos daquela igreja. E não foram poucos, nem triviais, os acontecimentos ali na cidade de Filipos. Primeiro nós temos a conversão de Lídia e o convite que ela faz aos missionários para ficarem na sua casa, muito provavelmente aonde a igreja passa a executar os seus trabalhos a partir de então. Em seguida, Paulo ele expulsa o demônio de uma moça, de uma adivinhadora, e por causa disso ele e Silas são presos. Lá na prisão, enquanto eles louvavam ao Senhor, as cadeias e as celas se abriram, e naquele momento então o carcereiro ele visa se matar, mas Paulo o impede. O carcereiro então crê em Cristo, recebe Paulo e Silas na sua casa, cuida de suas feridas, e por fim eles são libertados, voltam à casa de Lídia, confortam os irmãos e seguem para Tessalônica. Resumidamente, irmãos, é isso que acontece ali em Filipos, acontecimentos de fato marcantes. Os irmãos têm acompanhado nas pregações, já acompanharam, né, nas pregações do pastor Herardo no livro de Atos.
E quando Paulo escreve esta carta, 10 anos depois, aproximadamente, ele está preso em Roma. Nós ficamos sabendo disso pelo testemunho do livro de Atos, ali no finalzinho, conta-se que Paulo está preso em Roma, e pelo próprio relato da sua carta aqui aos Filipenses, no capítulo 1 ainda, no versículo 13, Paulo escreve: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era justamente a guarda real ali do Império Romano. E também, irmãos, nós deduzimos que Paulo estava preso em Roma, além do livro de Atos, além do que é dito no capítulo 1, pelo que é dito lá no final do capítulo 4, no versículo 22. Todos os santos vos saúdam. Todos os santos ali de onde Paulo estava saudavam os cristãos em Filipos. Ele diz, especialmente os da casa de César. Provavelmente, irmãos, pessoas ali da corte imperial que, ouvindo o evangelho que Paulo pregava, se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Epafrodito, então, ministro da igreja em Filipos, nós veremos isso no decorrer da carta, ministro ou então um dos presbíteros daquela igreja, ele vai até Roma levar uma oferta para Paulo, levar donativos àquele homem que estava preso ali, com o fim de que ele pudesse ter uma estadia mais tranquila. Nós vemos pelo final do livro de Atos que Paulo ele tinha certa liberdade ali em Roma, liberdade para falar, liberdade para ter um sustento próprio, e é justamente isso que Epafrodito vai levar ao servo, o apóstolo Paulo. Mas Paulo, irmãos, como um bom pastor, ele escreve essa carta não somente em gratidão, como uma forma de agradecer aos donativos dos filipenses, à contribuição que os filipenses fizeram. Ele também aproveita para exortá-los à humildade, à unidade, ao altruísmo e à obediência. Ele aproveita para constrangê-los à santidade, a que se mantenham firmes na fé, correndo firmes rumo ao alvo. Ele também lhes motiva a esperança e principalmente a alegria. Tanto, irmãos, que essa carta ela é conhecida como a carta da alegria. E da mesma forma, meus irmãos, Paulo ele aproveita para alertá-los contra os judaizantes, alertá-los contra o egoísmo e a corrupção do mundo. Enfim, irmãos, o que nós temos aqui diante de nós é a carta de um pastor que muito ama a sua igreja e, com a graça de Deus, a partir de hoje, conforme a escala, eu passarei a expor essa carta aos irmãos. Eu peço então que agora nós voltemos os nossos olhos mais uma vez para o versículo 1, e eu peço que os irmãos leiam comigo. Vamos ler todos juntos Filipenses capítulo 1, dessa vez somente o versículo 1. Todos juntos, irmãos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, Filipenses é uma carta como toda e qualquer carta, eu já falei para os irmãos, com o seu remetente e os seus destinatários. E aqui nós lemos a respeito de dois remetentes, Paulo e Timóteo. Mas certamente, irmãos, Paulo é o autor dessa carta. Timóteo talvez estivesse ali auxiliando como copista. Nós sabemos que Paulo fazia uso de copistas, nós ficamos sabendo disso pelo final da carta aos Romanos. Mas há aqui algo que nos chama a atenção. Os dois são designados servos de Cristo Jesus. E não somente isso, irmãos, se nós repararmos nas outras cartas, os irmãos podem fazer isso nas suas casas, é muito fácil, basta abrir no capítulo 1 de cada uma das cartas do apóstolo Paulo.
vão perceber que Paulo, ele, vez por outra, faz alguma distinção como apóstolo ou como prisioneiro de Cristo. E quando com Timóteo, ele coloca Timóteo como irmão. Aqui, Paulo, no entanto, ele fala de si mesmo como servo de Cristo juntamente com Timóteo. Ambos, tão somente servos de Cristo. E disso, irmãos, nós temos muito que aprender. Primeiramente, Paulo, ele está se colocando em pé de igualdade com Timóteo. Nós sabemos que Paulo, ele era uma autoridade sobre Timóteo, ele era uma autoridade sobre as igrejas, mas a despeito de todo e qualquer título, toda e qualquer designação, com respeito ao serviço de anunciar o Evangelho, de despenseiro do Evangelho, de um homem a serviço do reino, um apóstolo e um evangelista, eles eram iguais, labutando pelo mesmo propósito, pelo mesmo fim de fazer Cristo conhecido e edificar a igreja do nosso Senhor. Com isso, então, Paulo também já honra a Timóteo. Os irmãos, se estão prestando bastante atenção, recordam que Paulo, ele estava com Timóteo ali no início da igreja em Filipos. E Timóteo, ele é chamado para caminhar com Paulo justamente no início do capítulo 16 de Atos. Timóteo, irmãos, era um rapaz. Aqueles irmãos da igreja de Filipos o conheceram ainda um menino. E aqui então Paulo se coloca em pé de igualdade com esse rapaz, com esse que eles conheceram um rapazinho ainda. Em segundo lugar, irmãos, Paulo, ele omite a sua designação como apóstolo. Apresentar-se como servo já era suficiente. Mas os amados irmãos, os irmãos podem se perguntar por quê, né? Paulo omite esse seu título. Certamente, irmãos, Paulo, quando ele se apresentava como apóstolo, o que é muito comum, ele tinha em mente reafirmar a sua autoridade. A autoridade do apóstolo Paulo muitas vezes foi questionada. Muitas vezes, Paulo ele teve que dizer, sou apóstolo sim. Muitas vezes, infelizmente, irmãos, os homens, eles desprezavam o apóstolo Paulo. Mas não é isso que acontece em Filipos. Os irmãos vão perceber, conforme nós caminharmos por esta carta, que não havia contradição, não havia por que Paulo se posicionar como uma autoridade, seja por pessoas que estavam agindo contra ele, seja por desconhecimento. Aquela igreja, ela amava, respeitava e considerava o apóstolo Paulo, de modo que ele pode se aproximar deles com brandura, com leveza. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, ele sabia que aqueles irmãos receberiam a sua carta de muito bom grado. E assim, irmãos, nós vislumbramos aqui uma demonstração sem igual da humildade desse servo, da humildade por parte desse apóstolo. Tema que nós veremos mais adiante na carta, mas que já é percebido aqui, nas entrelinhas, na fala desse servo. O puritano Matthew Henry, escrevendo a respeito desse texto, nos diz: a mais alta honra do grande apóstolo e dos mais eminentes ministros é serem servos de Jesus Cristo, não senhores das igrejas, mas servos de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, isso se aplica também aos destinatários. Vejam que Paulo ele se dirige, ainda no versículo 1, aos bispos e diáconos, mas ele os coloca depois dos santos, após os irmãos. Ele escreve, aqui se referindo aos destinatários, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, ou então com os bispos e diáconos que vivem em Filipos.
Irmãos, o apóstolo, ele se apresenta como servo, e aqui ele coloca aqueles líderes da igreja de Filipos após as mulheres, as crianças, os leigos, os estrangeiros. Muito provavelmente aqueles líderes, ao verem isso aqui, eles devem ter se lembrado do que nós lemos lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 20, do versículo 42 ao 44. Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 44. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia. Marcos, capítulo 10, versículo 42 até o versículo 44, eu lerei e peço que os irmãos prestem bastante atenção. Esse é um texto daqueles, irmãos, que se você tiver aí o seu lápis de cor, o seu marca-texto, aproveita e já faz um círculo bem grande. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, irmãos, como que aqueles homens poderiam talvez querer dominar sobre a igreja, portar-se tiranicamente sobre o rebanho de Cristo, se o próprio apóstolo, ele se apresenta como servo e os coloca, aqueles líderes, após a igreja? É interessante que Paulo, ele raramente se dirige aos líderes da igreja de modo separado. Paulo, ele sempre se dirige à igreja em Roma, à igreja na Galácia, aos Gálatas. Dificilmente ele faz essa distinção entre a igreja e os líderes. Possivelmente, irmãos, Paulo, ele tem em mente aqui o que nós veremos no capítulo 3, quando ele fala de maus obreiros, homens que estavam ali assediando a igreja de Filipos. Ele quer então aqui ressaltar a autoridade daqueles homens que deveriam ser obedecidos, que deveriam ser considerados dignos de serem, como é que eu posso dizer, meus irmãos, de serem obedecidos mesmo, como liderança daquela igreja, os bispos e diáconos. Mas mesmo tendo isso em mente, Paulo ainda assim os coloca como servos daquela igreja. Meus irmãos, mais uma vez, o pregador puritano Matthew Henry, explicando esse texto, nos diz: ele, que se referindo a Paulo, menciona a igreja antes dos ministros, porque os ministros são para a igreja, para a sua edificação e benefício, não as igrejas para os ministros, para a dignidade, domínio e luxo deles. O que o pregador aqui, Matthew Henry, nos diz, o que nós percebemos nesse versículo 1, é o que Paulo nos diz muito claramente lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 1, irmãos, perdão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, onde ele escreve: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Ainda em 2 Coríntios, Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo, irmãos, muito claramente se posicionando como servo e como que convidando aqueles líderes
a também se comportarem como servos de Cristo, como servos da igreja. Mas ainda há outra coisa aqui que nos chama a atenção. Paulo não diz que eles são meramente servos, diz que eles são servos de Cristo Jesus. E quanto aos destinatários, ele diz que são santos em Cristo Jesus. Ser servo de Cristo, irmãos, certamente não é coisa de somenos. Receber uma carta de um genuíno, de um autêntico servo de Cristo, torna os seus escritos, sim, com certeza, muito mais dignos de atenção do que qualquer designação, do que qualquer título que nós pudéssemos imaginar. A primazia aqui, irmãos, Paulo direciona completamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem tem a primazia. Se há alguma autoridade pela qual a carta deve ser lida e obedecida, que a carta deve ser recebida pela igreja de Filipos, está no fato de que é um servo de Cristo Jesus, não um servo de Nero, não um servo de César que envia essa carta. E irmãos, há no nosso mundo, de fato, muitos que brigam por títulos. Há muitos que não se contentam em serem chamados de pastores e querem ser chamados de apóstolos, querem ser chamados de profetas. Há, irmãos, entre aqueles que são favoráveis ao pastorado feminino, à ordenação de mulheres, que argumentam que elas merecem o título, que elas merecem o reconhecimento. Irmãos, e são palavras completamente alheias ao Evangelho. Merecimento, reconhecimento. Mas, meus irmãos, nenhum título é tão terrível como aquele que o Papa, o dito Papa, arroga para si, o sumo pontífice, o maior dos mediadores entre Deus e os homens. Nós sabemos, irmãos, isso é uma afronta ao nosso Salvador, a usurpação de um título que cabe somente a Ele, o único mediador entre Deus e os homens. E assim o mundo prossegue, lutando por títulos, desejando reconhecimento. Mas, irmãos, nenhum título, meus amados, é mais digno do que o chocante aos nossos ouvidos que escravo de Cristo. Porque essa é uma possível tradução. Servos aqui, doulos, é o mesmo nome, a mesma palavra usada para escravos. E é assim que os leitores originais entenderiam imediatamente ao ler isso aqui. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E esse, sim, irmãos, é um título que todos nós deveríamos almejar. Não pertencer a nós mesmos, como os reformados têm declarado historicamente no Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 1. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, isso tudo me faz recordar de certa vez em São Luís, estava acontecendo ali o evento em comemoração ao aniversário da igreja, e o pregador convidado era o reverendo Paulo Brasil. Paulo Brasil, ele foi professor aqui no Seminário de Teresina há muitos anos atrás. Ele foi, inclusive, professor do nosso professor de hebraico e Antigo Testamento atualmente. E ele estava ali aguardando para ser chamado. Quem estava conduzindo o culto era o pastor efetivo da igreja na época, o reverendo Tarcísio Carvalho. Ele é ainda, ele é atualmente professor visitante aqui do nosso seminário. E eu estava ali na expectativa, ansioso para ouvir dos títulos do pastor Paulo Brasil, saber dos mestrados que ele tinha feito. Eu já sabia que ele tinha feito um mestrado na UFPI, quando trabalhava como professor aqui em Teresina. Eu queria saber
em que pé estava o doutorado que ele fazia lá nos Estados Unidos, se ainda estava fazendo, se já tinha concluído. Eu estava naquela expectativa, ansioso para ouvir dos livros que ele tinha escrito, as cadeiras que ele estava dando ali em Recife, as cadeiras que ele dava em Teresina. Curiosidade, né, irmãos? E naquele momento o pastor Tarcísio o apresentou, o chamou e falou tão somente: Pastor Paulo Brasil, um ministro do Evangelho. Meus irmãos, e eu confesso que eu não recordo qual foi o sermão do pastor Paulo Brasil, eu não me recordo do tema das palestras naquele ano. A única coisa que eu me recordo, irmãos, é da minha expectativa completamente destruída, de aguardando os mais sublimes títulos que esse mundo poderia dar, ouvir da boca do meu pastor, o mais honroso de todos, servo de Cristo Jesus, o ministro do Evangelho. Esse, irmãos, é o título que todos nós devemos almejar, porque não há título mais superior. Há um tempo atrás, se compartilhava nas redes sociais uma imagem que é muito verdadeira, irmãos, muito verdadeira. Não há lugar mais alto que um homem possa estar, senão aos pés de Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Irmãos, e agora nos voltemos então aos destinatários. Nós já abordamos brevemente os líderes da igreja de Filipos, mas atentemos agora àquele povo como um todo, para quem a carta foi enviada. Paulo os chama de santos. E como eu já disse, irmãos, ali se reunia naquela igreja, assim como nós aqui, há homens, mulheres, alguns mais conhecedores, alguns ainda caminhando, há crianças que fazem um certo barulho, há senhoras já maduras na fé, há senhoras ainda amadurecendo, aprendendo. A todos eles, Paulo se dirige, a toda a igreja que se reunia em Filipos. Ele deixa isso muito claro: a todos os santos. Mas nós sabemos, irmãos, que nem todos eles ali eram santos. Na verdade, a questão é: haveria de fato algum santo ali? Paulo, no capítulo 3, ele vai dizer: capítulo 3, versículo 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. E assim ele vai dizer, ele está falando de si mesmo, ele mesmo não obteve a perfeição, assim também como aqueles cristãos em Filipos não haviam recebido a perfeição. Mas Paulo aqui ele fala de modo genérico, ele abrange toda a igreja. Certamente havia ali pessoas que teriam se convertido após a passagem de Paulo em Filipos, pessoas que ele não conhecia. Talvez Epafrodito tenha levado a Paulo um relatório completo de todos os irmãos que ali se reuniam, mas a viagem era longa. Epafrodito passou bastante tempo fora de Filipos para poder levar a oferta para Paulo. E de qualquer jeito, quem pode sondar mentes e corações? Como que Paulo, ou mesmo Epafrodito, poderiam ter a certeza da santidade de cada um daqueles irmãos se eles não podem sondar as mentes e os corações? Irmãos, e a resposta está logo em seguida quando é dito que eles são santos em Cristo Jesus, não neles mesmos, não em virtude do que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas em virtude de estarem unidos a Cristo. Paulo ele deixa isso muito claro em Efésios, capítulo 5. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Efésios, capítulo 5. Versículos 25 ao 27. Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 27, que nos diz assim: Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Vejam agora o 27, irmãos. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Algo semelhante nos é dito por Judas, lá no versículo 24, onde ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. É Cristo Jesus quem nos apresentará a si mesmo santos e imaculados diante de si, naquele grande e glorioso dia. Irmãos, no 13º capítulo, seção 1 da Confissão de Fé de Westminster, nós lemos assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, eu gostaria de fato de ler com vocês todos os textos prova que a confissão nos traz, mas não há tempo. E como bons crentes de Bereia, é o nome da nossa turma, né? A nossa turma de adultos, eu deixo aí como dever de casa vocês lerem os textos prova dessa sessão, capítulo 13, sessão 1 da Confissão de Fé de Westminster, mostrando como que a nossa santidade se dá tão somente em virtude da nossa união com Cristo. Mas o que é então, meus irmãos, ser santo? Ser santo, irmãos, é ser separado para Deus para um fim útil. Fim útil que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é exatamente esses, irmãos, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes do Evangelho, a quem Paulo se dirige. Muitos falhos, pecadores, limitados, mas unidos a Cristo Jesus. Esse é o divisor de águas. Irmãos, passemos então ao versículo 2. Eu peço que os irmãos leiam comigo mais uma vez. Filipenses, capítulo 1, agora ao versículo 2, que nos diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e essa é a saudação costumeira de Paulo em todas as suas cartas. E na nossa leitura, eu sempre falo dessa leitura rápida, né? Aquela leitura anual, 3, 4 capítulos por dia. É muito fácil a gente pensar que Paulo aqui ele está saudando eles como muitas vezes nós saudamos os nossos irmãos. É muito comum nas igrejas, né? Paz do Senhor. Lá em São João do Soto a gente se cumprimentava, graça e paz. E muitas vezes a gente fala sem qualquer noção do que nós estamos expressando, do que nós estamos desejando para o nosso irmão. Mas certamente não é isso que Paulo faz aqui. Paulo ele não fala de modo mecânico. Paulo, irmãos, além de ser um pastor dedicado, que amava e zelava pela igreja de Filipos, Paulo ele é um autor inspirado. Cada uma das palavras que Paulo escreveu aqui, irmãos,
foi conduzida por Deus, determinada, decretada desde toda a eternidade, e no tempo pela providência de Deus, conduzindo o seu servo, registrada nas Sagradas Escrituras. Nós não temos, irmãos, que pensar, nós não devemos conceber que essas palavras, elas são triviais, que essas palavras aqui, elas não têm qualquer importância. Antes, irmãos, sabendo que Paulo, cientes de que Paulo era um instrumento nas mãos do Senhor, nós devemos entender essas duas palavras, graça e paz, como o verdadeiro desejo, o anseio benevolente de Paulo para com a igreja de Filipos e para com todas as outras igrejas a quem ele escreveu. Tais coisas, irmãos, são grandiosas. Sobre elas, talvez fosse devido exposições, talvez contínuas exposições na carta aos Romanos, a consulta a teologias sistemáticas, teologias bíblicas, palestras, talvez um encontro na fé reformada. Esse poderia ser um tema: a graça e a paz de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda assim nós podemos entender isso de forma sucinta, de forma breve. Essa paz, meus irmãos, é a paz interior, é a paz que subsiste mesmo em meio às mais adversas situações, devido à consciência do favor de Deus para conosco. E esse favor de Deus é justamente a graça, o favor imerecido, o favor esse que alcança pecadores arrependidos, que nos é comunicado em todos os seus aspectos, em todas as graças salvadoras, tão somente por meio da mediação de Cristo Jesus, nosso sacerdote. Isto, então, é a graça e a paz que Paulo ele deseja àquela e a tantas outras igrejas do mais profundo de seu coração. E cada um desses pontos, irmãos, nos faz olhar para Paulo como um cristão digno de ser imitado, digno de ser tomado como exemplo para nós. Mais à frente nós leremos a respeito disso. Paulo, ele dizendo à igreja que deveriam imitá-lo, mas aqui nós percebemos isso nesse aspecto do serviço, nesse aspecto da liderança, mas certamente não somente à liderança da igreja, não somente aos diáconos, não somente aos presbíteros e pastores. Nós veremos mais à frente, na carta aos Filipenses, como que cada uma dessas coisas se aplica à vida do cristão comum. Mas eu gostaria, irmãos, agora de tirar algumas aplicações desses dois versículos que nós lemos. E a primeira, irmãos, é que o que deve nos motivar, o que deve nos pôr a trabalhar, é o anseio benevolente, o desejo amoroso, como há pouco nós lemos, de comunicar a graça e a paz de Deus. Esse era o desejo que fazia Paulo dispor-se a escrever, buscando a edificação da igreja. O que deve, então, me motivar a estar aqui, pregando para os irmãos, servindo nesta igreja, o que deve motivar o diácono Vitor a tocar aqui violão, a conduzir, irmãos, o que deve motivar a irmã Rafaela na salinha com as crianças, deve ser esse desejo de, nos mínimos detalhes, transbordar a graça de Deus para a sua igreja. Não deve, irmão, jamais ser o desejo por reconhecimento, por tornar-se merecedor de qualquer coisa que seja, de ser louvado pelos outros. Deve tão somente ser o desejo de comunicar a graça de Deus ao seu povo, aos nossos irmãos. Se Paulo ele tivesse alguma outra expectativa de reconhecimento,
muito certamente nós não teríamos a carta de 1 aos Coríntios, a carta aos Gálatas, mas Paulo ele não visava qualquer reconhecimento. O que Paulo tinha em mente é aquilo que ele declara a cada uma das cartas: a graça e a paz de Deus àquele povo. Irmãos, a mesma expectativa. Nós leremos a carta de 1 aos Coríntios, problema em cima de problema. Nós leremos a carta aos Gálatas, eles abandonando o Evangelho, trocando o Evangelho. Nós lemos aqui a carta aos Filipenses e nós vemos Paulo se regozijando, se alegrando, mas sempre o mesmo desejo, sempre a mesma motivação, independente da alegria, independente da tristeza. O que motivava aquele servo era comunicar a graça e gerar e produzir a paz de Deus naqueles cristãos. Impulsionados, então, irmãos, pela motivação correta, nós devemos servir, unir-nos a Paulo e Timóteo, fazendo Cristo conhecido e buscando a edificação da sua igreja. Serviço esse marcado pela humildade, desde a motivação até a execução. Paulo, irmãos, certamente o mais eminente de todos os apóstolos, pelo tanto que ele escreveu, ele se coloca aqui como servo diante dessa igreja. E se Paulo, que era quem era, procedeu assim, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós devemos nos posicionar como servos uns dos outros. E como eu disse, esse sim é um título que todos nós, que cada um de nós deve almejar. Servos de Cristo Jesus. Como o pastor Tarcísio, acredito em 2017, apresentou o reverendo Paulo Brasil, um ministro do Evangelho, um servo de Cristo. Não há título maior, meus irmãos. E assim nós devemos estar dispostos à obra que o Senhor nos tem chamado. Mas qual obra? Onde servir? Em que servir? Irmãos, aonde você tem percebido necessidade? Aonde você pensa que poderia melhorar? De acordo, talvez, com as suas aptidões, com a motivação correta, humildemente, naquilo para que o Senhor lhe tem chamado. Talvez seja como Lídia, a hospitalidade aos servos de Deus, aos irmãos. Talvez como o carcereiro seja cuidar daqueles que estão feridos. Talvez como Timóteo, desde aquela época e também aqui durante a escrita da carta, auxiliar. Talvez como Silas, seja até mesmo sofrer junto. Irmãos, a igreja, ela tem muitos dons são comunicados no corpo de Cristo. Assim também há muitas necessidades no corpo de Cristo. Assim cada um de nós é chamado para servir ao Senhor. Como, quando, onde? Louvado seja o Senhor que nós temos um ministro do Evangelho nessa igreja, o pastor Herardo, que pode muito bem conduzir a cada um de nós conforme as necessidades deste trabalho. Eu cheguei aqui, eu pensava que eu ia começar a pregar só quando abrisse a cadeira de estágio, né? Mas não, meus irmãos. O pastor Herardo está viajando, o irmão Eliseu está com a garganta completamente fechada, e aqui estou eu, meus irmãos.
muitas vezes lá em São João, perdão, irmãos, muitas vezes lá em São João do Soter, o trabalho não pôde acontecer, justamente porque eu estava com a garganta fechada, assim como o irmão Eliseu está hoje. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que aqui isso não aconteceu e o trabalho pôde prosseguir. Sempre haverá, meus irmãos, aonde servir. Sempre nós teremos a oportunidade de servir ao rebanho do nosso Senhor. E o fim último de tudo isso é a glória de Deus na santificação do seu povo. Tanto a motivação como o modo de proceder se encaminham para isso, a plena e final santificação daqueles que foram separados pelo Senhor, ainda nessa terra, irmãos, por fim sendo apresentados diante de nosso Senhor na sua glória, louvando todos juntos. O serviço, irmãos, por mais singelo que seja, não nos grandes centros, não nas grandes cidades, nas grandes igrejas, mas aqui mesmo na Cidade Jardim, entre esses poucos irmãos, nós aqui que nos reunimos, irmãos, é um labor que não se limita ao nosso bairro, não se limita à nossa cidade, mesmo ao nosso país, ele não se limita nem mesmo ao nosso tempo. Essa questão, os filósofos, eles discutem, eu falo na nossa turma, estava lendo o livro O Ser de Deus, do Gerald Bray, na cadeira de Teologia Sistemática 1, e ele separa um bom pedaço do livro para discutir a respeito do tempo, da eternidade, do presente. E, meus irmãos, que livro difícil de entender. Mas o impressionante, irmãos, é que o que nós vivemos agora, neste momento, isso que nós estamos fazendo aqui, cultuando ao Senhor, é algo que reflete na eternidade. É um trabalho, irmãos, que ele se coaduna não só com o agora, mas com os irmãos do passado, aqueles que já estão na glória, aqueles que trabalharam antes de nós, aqueles que trabalharão depois de nós. Tudo isso, irmãos, tudo isso reflete na eternidade, uma concepção, algo que nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos expressar. As nossas coisas, elas funcionam todas dentro do tempo, mas esse nosso trabalho, esse nosso serviço, o que nós fazemos aqui afeta todo o corpo de Cristo, e não só agora, mas por toda a eternidade. Meus irmãos, e agora eu gostaria de me dirigir a você, talvez que ainda não confessou a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que talvez ainda não pode dizer-se servo de Cristo. Aqui nós olhamos para Paulo se dirigindo a uma igreja. Eu agora aqui, em tudo que falei, tentei me dirigir à igreja, à congregação da Cidade Jardim. E esse é o povo de Deus. Essa é a assembleia que aqui se reúne, santos, não por si mesmos, mas em virtude de estarem unidos a Cristo,
servindo uns aos outros, lutando na busca da santificação, na guerra contra os mais variados pecados, seguros tão somente no nosso preciosíssimo Salvador, livres então de toda mácula para podermos adorá-lo aqui, agora, nesse momento e então por toda a eternidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Deus bondoso, Deus misericordioso, que nos conduziu nesta noite, que inspirou o teu servo, o apóstolo Paulo, para redigir esta carta que aqui foi exposta. Eu te peço, Senhor, me abençoa nos sermões que ainda virão, em expor a tua verdade diante desta igreja. E te peço, Senhor, que assim como tu tens me constrangido, e assim como o Senhor tem constrangido a tantos irmãos, o Senhor constranja cada um nesta noite a se dedicarem a ti, a lavarem os pés dos teus santos, a se gastarem, a se deixarem gastar em prol da tua obra, Senhor, como teu servo, o apóstolo Paulo, como Epafrodito, como Timóteo, como Lídia, como o carcereiro, Senhor, como Silas, que cada um de nós se gaste e se deixe gastar em prol do teu reino, pelo avanço do teu reino, a edificação da tua igreja, para que Cristo, teu Filho, seja conhecido, e tenhamos sempre em mente, Senhor, sempre em mente aquele ajuntamento celeste, a reunião de teu povo todos diante de ti, aonde toda lágrima será enxugada, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, nós poderemos nos regozijar na tua presença, plena e perfeitamente, já não mais manchados pelo pecado, já não mais atormentados, Senhor, pelas nossas fraquezas e limitações, mas moldados à semelhança de Cristo e em tudo te glorificando. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim eu oro, assim te peço as tuas bênçãos e que estas palavras façam moradas em nosso coração, em Cristo teu Filho. Amém. Amém, meu Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar o hino de número 6, Doxologia. Hino de número 6. Doxologia. Cantemos. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus em Espírito glória dai. Vamos, irmãos, todos juntos declarar a nossa fé, conforme a pergunta de número 86 do breve catecismo de Westminster. Leiamos todos juntos. Como se torna a palavra eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto, por meio da fé para a salvação. Amém. Amém, meus irmãos. Podem tomar assento, eu farei a oração final. Senhor Deus eterno, Deus justo, Deus soberano, Deus grandioso, Deus longânimo, Deus maravilhoso, que tem se revelado a nós dia a dia, assim, tão bom, tão compassivo. A verdade é que o Senhor, se o Senhor fosse retribuir a nós consoante as nossas iniquidades, há muito teríamos perecido, mas o Senhor tem concedido a nós, a despeito disso, graça sobre graça, derramado sobre nós chuvas de bênçãos,
pelo que podemos nos achegar a Ti em oração, podemos entoar louvores ao Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, podemos, Senhor, ser constrangidos, quebrantados e moldados à semelhança de Teu Filho, nosso Salvador. Deus Santo e Eterno, pelo que Te somos muito gratos e Te pedimos, ó Pai, que nos conduza no decorrer desta semana, que a Tua palavra prossiga nos constranger, não permita, Senhor, que seja pelas muitas demandas, que seja, Senhor, pelas muitas atividades, esqueçamos do que hoje foi ensinado, e também, Senhor, a cada dia na leitura da Tua palavra, na meditação, que assim sejamos moldados, que assim sejamos transformados. Te peço também, Senhor, por todos aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor lhes afofe o leito, que o Senhor lhes restaure a saúde, lhes conceda vigor, e que assim possamos todos juntos, Senhor, estar aqui, reunidos para louvar, engrandecer e bendizer ao Teu nome. Te servo, abençoa o Teu servo, pastor Herardo, aonde ele estiver, traze-o em paz e em segurança para que no próximo domingo possamos juntos, Senhor, comungar do corpo e sangue de Teu Filho na celebração de Tua ceia. Deus Santo e Eterno, se conosco, leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua santa proteção, e que em tudo o que fizermos, Senhor, seja no comer, seja no beber, sejam nas nossas palavras, mesmo, ó Deus, em nossa meditação, em nosso pensar, em nosso refletir, que façamos para a Tua glória, para o engrandecer de Teu nome, a nossa petição, unicamente em Cristo Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Amados irmãos, passando agora aos avisos desta semana. Domingo, escola dominical, às 9 da manhã. Às 18h30, culto solene. Essa quarta-feira, às 19 horas, estudo e oração. O livro de Ruth foi concluído. Nós passaremos agora o livro, perdão, irmãos. Aqui, Ruth, irmão Eliseu nos domingos, né? O livro de Esther foi concluído. Nós passaremos agora, se eu não me engano, ao livro de Ageu. Se eu não me engano, é Ageu. Está sendo muito bom, meus irmãos. Não faltem, nós temos sido muito edificados. Sábado, algum aviso, algum trabalho de sociedade interna? Pois é isto, meus irmãos. O acampamento também, né? Os irmãos confirmem. O culto da reforma, lá no seminário, dia 31, sexta-feira. Culto da reforma, dia 31, É. estava procurando aqui no slide. Pronto, aí está. Culto da reforma, irmãos, dia 31, lá no seminário, na Igreja Presbiteriana da Pissarreira, às 19h30. Estão todos convidados. 508 anos da reforma protestante, com o reverendo Jobé de Costa. Irmãos, e quanto ao acampamento 2026, os irmãos já estão cientes, falem com o diácono Vitor. E é isso, após a oração silenciosa, estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.